Olá, eu sou o professor Vinícius Melo e continuando aqui o nosso curso de Álgebra Linear, nós vamos começar a falar sobre determinantes, né? Falando da motivação e da interpretação geométrica desse conceito tão importante. Vamos começar aqui a motivação com um problema bem simples, né? Se eu pedisse aqui para vocês resolverem essa equação, 3x igual a zero, ou seja, encontrar os valores de x que satisfazem essa equação aí. Então, claro, né? Essa equação só tem uma solução, né? A solução é o zero. Se eu coloco o zero aqui no lugar do x, né? 3 vezes zero dá zero, então satisfaz a equação. E também é o único valor possível, né, que satisfaz a equação, porque qualquer outro valor que eu coloque aqui, eu vou ter um número positivo multiplicado por outro número positivo, que é o 3, e eu nunca vou obter um zero. Então, essa solução aqui, essa equação tem apenas uma única solução, que é o zero. Então será que a gente consegue concluir que, em geral, né, quando eu tenho uma equação do tipo ax igual a zero, eu posso concluir sempre que x tem que ser igual a zero, e x igual a zero é a única solução para essa equação? A resposta é não, né? Porque se o coeficiente a aqui for zero, eu vou ter uma equação dessa forma. 0 vezes x igual a zero. E essa equação aqui, é claro, que possui infinitas soluções, né? Se qualquer valor de x que eu coloque aqui vai satisfazer a equação. 1, 2, 3. Então, a gente só pode afirmar isso aqui, que ax igual a zero, se somente se x igual a zero, a gente só pode afirmar isso se o a for diferente de zero. Vamos considerar agora uma equação matricial dessa forma aqui, né? Ax igual a zero, onde A é uma matriz quadrada. Por exemplo, para fixar as ideias, podemos considerar essa matriz aqui com entradas 3, 2, 1, 0, 1, menos 1, 3, 4, menos 1, uma matriz 3 por 3, né? Que a gente multiplica por essa matriz coluna aqui, com entradas x1, x2 e x3 igual a zero, né? O vetor coluna 0, 0, 0. Claramente, esse vetor aqui 0, 0, 0, nessa matriz coluna 0, 0, 0, é uma solução da equação. Se eu coloco aqui, no lugar de x1, x2 e x3, 0, 0, 0, eu vou obter, quando fizer o produto, 0, 0, 0. Então, a equação é satisfeita. Mas será que existem outras soluções? Sim, né? Por exemplo, esse vetor coluna aqui, essa matriz coluna, menos 1, 1, 1. Quando eu substituir aqui, no lugar de x, menos 1, 1, 1, eu vou obter, fazendo o produto aqui, né? Menos 3 mais 2 mais 1, menos 3 mais 2 mais 1, vai dar 0. 0 vezes menos 1, 0. 1 vezes 1, 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Então, dá 0 também. Tá ok? Menos 3 mais 4 dá 1. Menos 1, 0. Então, essa matriz coluna menos 1, 1, 1 também é uma solução para essa equação. E não é a única, né? Se a gente considerar essa outra matriz coluna aqui, menos 2, 2, 2, façam as contas aí e vocês vão ver que a gente também obtém zero. Ou seja, aquela equação inicial possui mais de uma solução. De fato, se você parar para pensar mais um pouquinho, ela tem infinitas soluções, né? Para qualquer valor de alfa que eu escolha aqui, inclusive alfa igual a zero, né, é uma solução. Qualquer valor de alfa que eu escolha, eu vou obter uma solução para essa equação. Então, a gente pode fazer a seguinte definição, né? Dizemos que uma matriz quadrada é singular se essa equação ax igual a zero possui soluções x diferentes da solução zero. Claro que zero vai ser sempre uma solução de uma equação desse tipo, né? Mas a gente diz que uma matriz quadrada é singular quando existem outras soluções diferentes de zero. Então, é como se
essa matriz A aqui, quando A é singular, ela se parece muito com aquela situação que a gente viu lá, inicial da equação numérica, né? Onde o A é igual a zero, né? O Azinho era igual a zero. Ou seja, essa matriz A singular, ela funciona um pouco como o zero quando a gente trabalha só com equações numéricas. Então, por exemplo, essa matriz que a gente acabou de considerar, ela é singular, né? A gente encontrou infinitas soluções aqui para aquele sistema x igual a zero. Mas se eu considerar a matriz identidade, é fácil verificar que a única solução da equação ix igual a zero é o próprio vetor coluna zero, né? Não tem outra. Então, nesse caso, a gente diz que a matriz I é não singular. Então, aqui a gente chega no problema que a gente quer considerar como motivante para o conceito de determinantes, né? A gente quer associar a uma matriz quadrada A um escalar det A, né? Denominado determinante de A, que funcione como um detector de singularidade. Ou seja, a gente quer encontrar um número associado à matriz A que, sempre que a matriz for singular, esse número a gente quer que dê zero. E vice-versa. Né? Se esse número der zero, a gente sabe que a matriz é singular. Então, o determinante é um número que a gente vai construir aqui, que ele tem essa propriedade. Ele detecta quando uma matriz é singular ou não. Mas como a gente pode fazer isso, né? É um problema interessante. Bom, para resolver esse problema, a gente vai fazer aqui, vai apelar para a geometria, né? E considerar também o seguinte, que esse produto matricial aqui, onde a gente tem uma matriz quadrada multiplicando essa matriz coluna aqui, x1, x2, x3, a gente pode reescrever esse produto dessa outra forma aqui, né? Porque quando a gente fizer esse produto dessa primeira linha, por exemplo, por esta coluna, a gente vai obter assim, 3x1, 2x2 e x3. Nessa segunda linha, vamos obter 0x1, x2 menos x3. E na terceira linha, 3x1, 4x2 menos x3. De modo que a gente vai obter um vetor coluna que a gente pode separar os coeficientes aqui x1, x2 e x3, de maneira que a gente pode interpretar o produto dessa matriz quadrada por esta matriz coluna como uma combinação dessas três matrizes coluna, né? Que compõem as colunas da matriz A aqui. Tá ok? E assim, naquele caso, como a gente já descobriu que, por exemplo, menos 1, 1 e 1 é uma solução, usando essa igualdade aqui, a gente pode concluir que menos 1 vezes esse primeira coluna dessa matriz, mais 1 vezes a segunda coluna, mais 1 vezes a terceira coluna, isso é zero. Ou seja, esse zero representa a matriz coluna zero, não é isso? Então, usando aqui, passando, por exemplo, essa matriz aqui para o segundo membro, a gente conclui que essa coluna 303 é a soma das duas outras colunas. Tá ok? Porque a gente fez apenas uma manipulação algébrica aqui. Então, isso aqui está me dizendo que essa primeira coluna dessa matriz é a soma, nesse caso, né, das duas outras colunas. Então, se a gente usar um pouco de geometria, né, interpretar cada matriz coluna como um vetor, né? Então, aqui eu estou imaginando que muitos de vocês já podem ter visto um curso de geometria analítica, né? Mas, se não viram, a ideia é que esse vetor aqui, né, está ligando a origem a um ponto do espaço.
Então, por exemplo, aquela primeira coluna lá era 303, né? Então, a gente pode interpretar aquela primeira coluna da matriz como este vetor 303. E assim as outras colunas. Então, como a gente descobriu que o 303 aqui, essa primeira coluna é a soma das outras duas, isso geometricamente a gente pode concluir que esses três vetores, eles na verdade, eles estão em um mesmo plano, né? É uma ideia que a gente estuda também na geometria analítica. Mas intuitivamente é bem claro também, né? Esse vetor aqui, como ele é a soma dos outros dois, ele está no mesmo plano dos vetores 1, menos 1, menos 1, 2, 1, 4. Tá ok? Se eu modificasse aquele vetor 303, né? Se eu, ao invés de 303 fosse o vetor menos 2, menos 1, 2. Tá ok? Se eu modificasse a primeira coluna da matriz. Então, esse vetor aqui, eu já não posso expressá-lo como uma combinação desses dois vetores. Ou, de outra maneira, esse vetor não está no mesmo plano gerado por esses vetores 1, menos 1, menos 1 e 2, 1, 4. Tá ok? E se esses três vetores não estão no mesmo plano, isso significa que eu posso gerar aqui um sólido, né, geométrico, que a gente chama de paralelepípedo, cujas arestas aqui, né, são paralelas aos três vetores que eu estou considerando. Eu vou mostrar esse paralelepípedo em outras visões aqui, gerar ele para vocês verem melhor o que é o paralelepípedo, né? Aqui. Então, usando essa interpretação geométrica, né, a gente pode concluir que uma matriz é singular, né? Ou seja, ela é singular, ela possui soluções para aquela equação com o zero lado direito, né, que não são nulas. Então, se essa matriz é singular, a gente tem que os vetores coluna são coplanares, estão no mesmo plano. Ou, de outra maneira, o volume do paralelepípedo gerado pelas colunas é nulo. É o que a gente viu, né? No caso daquela primeira figura, os três vetores do mesmo plano não dava para formar um paralelepípedo. Já quando os três vetores não eram coplanares, a gente conseguiu formar um paralelepípedo e, portanto, esse paralelepípedo tem um volume. Tá? A gente vai ver na próxima unidade, né, do curso a noção de dependência linear, ou vocês já podem ter visto isso também no curso de geometria analítica, né? Então, uma outra maneira de dizer tudo isso é que uma matriz é singular se as colunas da matriz são linearmente dependentes. Então, todas essas três afirmações que a gente está fazendo aqui são equivalentes, pelo menos nesse sentido geométrico, né? A nossa intenção nesse momento é só dar uma ideia do que é o determinante. Então, assim, de uma maneira resumida e assim bem informal ainda, a gente pode dizer que o determinante, que esse detector de singularidade que a gente está buscando, é o volume do objeto geométrico gerado pelas colunas GA. Mas a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, né? Porque a gente estava falando ali de uma matriz 3x3 de vetores no espaço, né? No caso bidimensional, a gente tem vetores no plano, e aí o análogo não é o análogo do volume, é a área, não é isso? Então vamos analisar esse caso aqui, imaginando que a gente tem uma matriz, deixa eu ver aqui uma matriz dessa forma, né? A, B, C, D. Então, a gente tem aqui o vetor coluna AC,
que eu estou representando aqui, o vetor coluna BD, tá ok? E a gente quer, dentro daquela ideia, obter a área do objeto geométrico gerado pelos vetores coluna da matriz, tá ok? Então, a gente vai obter essa figura aqui, que é um paralelogramo. E a gente quer expressar essa área usando apenas as coordenadas, né, de AC e BD. Então, eu vou deixar aqui para vocês meditarem sobre essa figura, né? A ideia é que você pode expressar essa área aqui do paralelogramo como a área desse retângulo maior, né? Que vai de 0, 0 aqui até A mais B, C mais D, que a gente está somando esses dois vetores para obter o paralelogramo, né? A gente vai remover dessa área maior esses 4 triângulos aqui e esses 2 retângulos. Então, parem o vídeo, meditem um pouco aí sobre essa figura e vejam se você, para expressar essa área aqui, você não vai fazer essa conta aqui, né? Você tem A mais B, C mais D, esse produto aqui vai dar a área total do retângulo, e cada uma, por exemplo, AC sobre 2, AC sobre 2 aqui, esses vão se juntar, vão virar um menos AC, porque eu estou subtraindo essas áreas da área total, né? Esse BD sobre 2 e esse BD sobre 2 vão também gerar esse menos BD. E aqui eu tenho um BC, BC, menos 2BC, que quando eu fizer essa conta, eu vou obter AD menos BC. E assim a gente chega a uma fórmula, né, para o determinante de uma matriz ABCD, que a gente pode expressar também, né? A gente pode expressar com essa notação determinante da matriz, ou então usar só uma barrinha aqui, né? Ao invés de usar um colchete, a gente usa barras aqui para delimitar as entradas da matriz. Então, a gente acabou de mostrar aqui uma ideia, né, para esse determinante, né, que está relacionado a matriz ser singular ou não, é fazer essa conta aqui, ó, AD menos BC. AD menos BC. Acho que vocês já podem ter visto isso em algum momento de suas vidas como alunos de matemática. Por exemplo, se eu considerar essa matriz aqui, 2, 1, menos 2, 3, qual é o determinante dessa matriz, né? A gente simplesmente, nesse caso, né, faz o produto de 2 por 3, dá 6, menos 1 vezes menos 2, e a gente vai obter, né, 6 menos 1 vezes menos 2, que dá menos com menos dá mais, 6 mais 2, 8. Tá ok? Vamos ver outro caso aqui, né? Essa matriz 2, 1, menos 4, menos 2. Fazendo aqui o produto da diagonal principal pela diagonal secundária, né? Assim que a gente fala, né? A gente vai obter o quê? 2 vezes menos 2, menos 1 vezes menos 4. Fazendo as contas, obtemos 0. E olha aqui, nesse caso, a gente obteve 0, né? Não era um detector de singularidade? Então, vamos ver o que acontece aqui, ó. Essa matriz é singular, né? Porque se você, por exemplo, multiplicar, deixa eu tentar fazer essa continha rapidinho aqui para vocês. Se você multiplicar a matriz 2 menos 4, 1 menos 2, por aqui, pelo vetor aqui 1 menos 2, olha só o que acontece. 2, 1 vezes 1 menos 2, eu vou obter 0. Menos 4, menos 2 vezes 1 menos 2, eu vou obter menos 4. Mais 4, 0. E assim, a gente mostra que, de fato, essa matriz aqui é singular, né? Ela tem soluções não nulas para essa equação com 0 do lado direito, né? Então, realmente, a gente observa, pelo menos neste exemplo aqui, né, que o determinante está funcionando como um detector de singularidade. E se a gente fizer desenhar esses vetores aqui no plano, a gente vai ver que as colunas geram
um paralelogramo de área 8. Portanto, esses vetores essa matriz não é singular. Bom, no caso 3D, né, tem uma maneira da gente expressar o volume desse paralelepípedo gerado, né, usando apenas as coordenadas dos vetores coluna, das matrizes coluna, não é isso? Eu não vou fazer essa conta aqui. Eu tenho um vídeo, vocês podem buscar no YouTube, né, procurando lá produto misto, GA, ou eu posso passar um link melhor depois, mas eu tenho um link, um vídeo da disciplina de Geometria Analítica onde eu explico isso, como chegar a essa fórmula, tá ok? E a fórmula que a gente obtém é uma fórmula como essa aqui, né? O volume do paralelepípedo a gente expressa assim. A gente vai pegar os elementos aqui da primeira linha, A, B, C, e multiplicar por esses determinantes aqui, de ordem 2, que a gente já sabe calcular, né? Com um detalhe que esse segundo coeficiente aqui ele está multiplicado por um menos, sinal de menos aqui, né? Então, essa é a fórmula que a gente obtém e ela está ligada aos conceitos de produto escalar, produto vetorial que a gente estuda em geometria analítica, tá? Vocês podem simplesmente confiar que a fórmula é essa aqui, né? Essa fórmula vai dar o volume do paralelepípedo gerado por essas matrizes colunas aqui, tá ok? Eu posso desenvolver também essa conta. Se eu fizer aqui, né, A vezes esse determinante que é EI menos FH, eu vou obter AEI e menos AFH, tá ok? Da mesma maneira, eu tenho aqui DI multiplicado pelo menos B, vai ficar menos BDI, que ele aparece aqui. E eu tenho menos menos FG, né? Quando eu fizer esse produto aqui, né? Menos FG com menos B vai dar mais BFG, que aparece aqui. Ou seja, fazendo as contas, a gente pode expressar também esse volume, que é o determinante que a gente está querendo descobrir, né? Dessa outra forma aqui. Mas vocês podem pensar, a gente vai ter que decorar aquelas fórmulas que eu mostrei no slide anterior? Será que não tem uma outra maneira? Então, existe uma outra maneira que é chamada regra de Sarrus. As pessoas pronunciam esse nome de maneiras diferentes, né? Eu pronuncio Sarrus. Vocês vão ouvir Sarri, ou sei lá, Sarrus. Eu pronuncio Sarrus. Então, a regra é a seguinte. Para calcular o determinante de uma matriz 3x3, você vai duplicar as duas primeiras colunas, tá ok? E em seguida você vai fazer o produto dos elementos das diagonais aqui no sentido positivo, então vai ficar AEI, depois BFG, depois CDH, com sinal positivo aqui nessas três parcelas, e depois nessas diagonais aqui, ó, CEG, com sinal negativo, AFH com sinal negativo e BDI também com sinal negativo. De maneira que a gente vai ter uma coisa assim, né? A gente tem essas diagonais aqui, vamos multiplicar no sentido com valor positivo, e essas diagonais de cá a gente multiplica com valor negativo. Tá ok? Então, essa é a regra de Sarrus para cálculo de determinante de uma matriz 3x3. Então, vamos aplicar agora a regra de Sarrus para calcular esse determinante, que é aquele determinante que aparece no exemplo lá do paralelepípedo. Portanto, a gente vai estar calculando o volume do paralelepípedo. Então, a ideia aqui,
é que a gente vai duplicar as duas primeiras colunas, não é isso? E aí, a gente vai fazer o produto aqui nas diagonais no sentido positivo. Isso vai dar quanto aqui? Vai dar menos 2, 1 e menos 1, mais 2, menos 1, 2, mais 1, menos 1, 4. Vocês estão vendo que eu estou colocando alguns números entre parênteses, os números negativos, né? Para não complicar, porque a gente pode se atrapalhar muito facilmente com esses números negativos. Agora, as diagonais positivas aqui, a gente vai fazer alguma coisa assim, né? 1, 4, menos 2, menos 1, 4, 2, menos 1, menos 1. Então, menos 1, 2, né? Menos porque a gente está no sentido negativo, menos 2, menos 1, 4, e menos 2, menos 1, menos 1. Então, vamos fazer essa conta aí e vamos obter na primeira parcela 2, menos 4, menos 4, menos 2. Aqui eu vou obter menos 2 vezes menos 1 dá 2, vezes 4, 8, menos 8 e menos 2. De modo que essa soma dá quanto? 2 menos 4, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 8, menos 16, menos 2, menos 18. E aí você pode pensar, mas como é que o volume deu negativo? Então, esse é um detalhe também. Aquele volume que a gente fala é o volume com sinal, tá certo? É um conceito que talvez vocês não conheçam, mas é bem interessante. A gente pode admitir que alguns objetos têm uma área negativa, ou um volume negativo, né? Isso está ligado também a outro conceito que a gente vai estudar aqui, que é de orientação, né? Então, quando a gente fala ali volume, que o determinante é o volume do objeto gerado pelas colunas da matriz, é o volume com sinal. Então, se a gente quiser o volume mesmo, a gente toma o módulo, né? Ou seja, tira esse sinal de menos aí, de modo que aquele volume do paralelepípedo é 18 unidades de volume. Então, para finalizar, vamos calcular o determinante daquela matriz original, né? 3, 2, 1, 0, 1, menos 1, 3, 4, menos 1, que correspondem a esses três vetores aqui, né, geometricamente, que a gente já viu que estão no mesmo plano. E, portanto, se a gente usar aquela ideia do determinante como detector de singularidade, esse determinante tem que dar zero, né? Então, a gente vai aplicar a regra de Sarrus aqui, duplicando as duas primeiras colunas, efetuando os produtos no sentido aqui para a direita, né? Da esquerda para a direita, o sinal positivo, e aí a gente obtém 3 vezes 1 vezes menos 1, menos 3, 2 vezes menos 1 vezes 3, menos 6, 1 vezes 0 vezes 4 dá 0, não preciso colocar. E no sentido negativo, 1 vezes 1 vezes 3, 3 vezes menos 1 vezes 4, 2 vezes 0 vezes menos 1. Então, efetuando essas continhas aí, 1 vezes 1 vezes 3 dá 3, mas como é no sentido negativo, dá menos 3. 3 vezes menos 1 vezes 4, isso dá menos 12, mas no sentido positivo fica mais 12. E 2 vezes 0 vezes menos 1 dá 0. Então, fazendo as contas, a gente chega menos 3 menos 6, menos 3 dá menos 12, mais 12, 0. Então, a gente está vendo que realmente, pelo menos no caso 3 por 3, o determinante que a gente define dessa maneira, né?
funciona como um detector de singularidade. Então a gente vai ver no próximo vídeo como a gente faz uma definição geral de determinante para matrizes de qualquer ordem, né? 4x4, 5x5, tá ok? Até mais.